Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos dar sequência ao estudo das lentes esféricas. O nosso objetivo de hoje será estudar a formação de imagens. Quais são as características das imagens formadas pelas lentes? E eu vou começar com a lente divergente. Eis aqui uma lente divergente com seus elementos principais e eis aqui um objeto que eu vou representar por essa seta. Daí eu vou posicionar esse objeto em um determinado ponto. Vou colocar esse objeto aqui. E que tipo de imagem essa lente vai formar desse objeto? Vamos ver? Olha só. Vamos usar então dois daqueles raios particulares que eu ensinei para vocês na aula passada. Vamos nessa? Olha só. Todo raio paralelo ao eixo principal, ele tem que ser desviado, ele deve ser desviado, como se estivesse vindo do foco principal. Então, todo raio paralelo ao eixo principal de uma lente divergente deve ser desviado como se estivesse vindo do foco principal. Mas e se um raio de luz passar pelo centro óptico dessa lente? Esse raio de luz, ao passar pelo centro óptico, não sofre desvio. Percebam que esses raios que se refrataram através dessa lente são divergentes. Eles não vão se encontrar. Mas se você traçar os prolongamentos desses dois raios refratados, percebam que esses prolongamentos eles se encontram exatamente nessa posição aqui. E é exatamente nessa posição que nós vamos ter a formação da imagem. E essa imagem, ela tem as seguintes características. Essa imagem aqui formada, que eu vou chamar de imagem I, que eu vou representar pela letra I, tem as seguintes características. Vejam. Nós temos aqui uma imagem I, e essa imagem tem as seguintes características. Percebam que essa imagem ela é formada por prolongamentos. Então, se ela é formada por prolongamentos, vocês já aprenderam em espelhos esféricos que uma imagem formada por prolongamentos é uma imagem virtual. Observem que essa imagem ela está no mesmo semi-eixo do objeto, então é uma imagem direita e menor que o objeto. Então, as características da imagem formada por uma lente divergente, as características são exatamente essas aqui. A imagem formada ela é virtual, direita e menor. Perfeito? E tem mais. Não importa onde você vai posicionar esse objeto, Se esse objeto está entre o foco e a lente, entre o ponto ângulo principal e o foco principal, além do ponto ângulo principal, no foco principal, no ponto ângulo principal, a lente divergente só forma uma imagem virtual, direita e menor. Uma aplicação interessante da lente divergente está no olho mágico, que é aquela lente que vocês utilizam nas portas das casas de vocês, dos apartamentos de vocês por segurança. Podem observar que quando você enxerga uma pessoa através daquela lente, a imagem formada ela é virtual, ela é menor e é direita em relação ao objeto. Então, a aplicação da lente divergente é o olho mágico. Perfeito? Então, jamais esquecer disso. De um objeto real, uma lente divergente sempre vai formar uma imagem virtual, direita e menor. Perfeito? Joia! Agora nós vamos à formação de imagens em uma lente convergente. Então, se a lente for convergente, que tipo de imagem ela vai formar? Então, se a lente for convergente,
que tipo de imagem essa lente vai formar. Vamos ver? Muito bem. Então, vamos imaginar aqui uma lente convergente. Na verdade, são várias situações, né? A primeira delas vai ser essa aqui. Eis aqui uma lente convergente. Então, nós temos aqui uma lente convergente. Vocês sabem que esse aqui é o símbolo da lente convergente, com os seus elementos principais. Então está aqui o símbolo da lente convergente. Então, eis aqui a lente convergente. Com os seus elementos principais, que são os focos principais e os pontos antiprincipais. Então está aqui o foco principal, o ponto antiprincipal e os outros, e o outro foco, né, que eu vou chamar de F', e o outro ponto antiprincipal, que eu vou chamar de A'. Tranquilo? Eu vou só fazer uma cópia aqui dessa lente. Que nós vamos usar para ganhar tempo e fazer as outras imagens. Pronto. Então vejam só. Então nós temos aqui uma lente convergente e eu vou posicionar o objeto, vou posicionar o mesmo objeto entre o foco principal e a lente. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o tamanho desse objeto. Então eu vou posicionar um objeto entre o foco principal e a lente. E aí, que tipo de imagem nós vamos ter desse objeto? Bom, então vamos lá. Então eu vou posicionar aqui o objeto entre o foco principal e a lente. E aí, que tipo de imagem nós vamos ter? Bom, aí você usa duas das propriedades que eu já ensinei. Aconselho sempre usar essas aqui. Todo raio paralelo ao eixo principal de uma lente convergente tem que se refratar para o foco principal. E se esse raio de luz passar pelo centro óptico, ele tem que ser refratado sem sofrer nenhum desvio. Percebam que esses dois raios de luz
que se refrataram, eles são divergentes. Eles não vão se encontrar. Esses raios não se encontram. Mas se esses raios de luz não se encontram, com certeza seus prolongamentos irão se encontrar. E se vocês observarem aqui, se você traçar os prolongamentos desses raios refratados, vejam, ao traçar os prolongamentos desses raios refratados, eles vão se encontrar Então, os prolongamentos desses raios refratados se encontram nessa posição aqui, e é exatamente nessa posição aqui que nós vamos ter a formação da imagem. Então, nós vamos ter aqui a formação de uma imagem. Percebam que essa imagem ela tem as seguintes características. Nós temos mais uma vez uma imagem formada por prolongamentos. Então, nós vamos ter a formação de uma imagem. Nós vamos ter a formação de uma imagem virtual. Observem que essa imagem agora, ela também é direita em relação ao objeto, está no mesmo semi-eixo, direita, e maior. Ô Sandro, você disse que a lente divergente sempre forma uma imagem virtual, direita e menor. Posso também agora dizer que a lente convergente sempre vai formar uma imagem virtual, direita e maior? Não. Isso só vai acontecer quando o objeto estiver posicionado entre o foco principal e o centro óptico da lente. Uma aplicação interessante da lente convergente nessa condição, né, do objeto estar entre o foco e o centro óptico, é a lupa ou lente de aumento. A lupa ou lente de aumento é uma lente convergente, mas o objeto observado deve estar entre o foco e o centro óptico. Dessa maneira, a imagem que se forma é virtual, direita e maior. Perfeito? Tranquilo? Pronto. Então, a lente convergente pode formar vários tipos de imagem e isso vai depender da posição do objeto em relação a essa lente. Por exemplo, imaginem vocês agora que o objeto ele vai ser posicionado. Imaginem vocês agora que o objeto vai ser posicionado exatamente no foco principal de uma lente convergente. Então, se um objeto for posicionado no foco principal de uma lente convergente, que tipo de imagem nós teremos? Deixa eu só fazer aqui a cópia. Pronto. Então, se nós posicionarmos um objeto exatamente aqui, ó, no foco principal de uma lente convergente, que tipo de imagem essa lente vai formar? Então, é só você usar mais uma vez, né, aqueles raios particulares. Então, acompanhe. Todo raio paralelo ao eixo principal tem que ser desviado para o foco principal. E todo raio de luz que passa pelo centro óptico tem que se refratar sem sofrer desvio. Percebam que esses dois raios que se refrataram, eles são paralelos entre si. Então, eles não vão se encontrar. E os seus prolongamentos também são paralelos entre si. Então, aqui não teremos encontro nem de raios refratados, nem de prolongamentos, de tal maneira que não teremos a formação de imagem. E aí nós chamamos essa condição de imagem imprópria. Imagem imprópria. Você escolhe ou diz que não há formação de imagens ou que a imagem é imprópria. Isso vai acontecer toda vez
que o objeto estiver posicionado exatamente no foco principal de uma lente convergente. Nem os raios refratados, nem os seus prolongamentos se encontram, então nós temos a formação de uma imagem imprópria. Perfeito? Tranquilo? Sandro, e se nós colocarmos um objeto, se nós posicionarmos um objeto entre o ponto anteprincipal e a lente, entre o ponto anteprincipal e o foco de uma lente convergente, que tipo de imagem nós teremos? Bom, vamos ver. Então, se nós posicionarmos um objeto entre o ponto anteprincipal e o foco principal de uma lente convergente, que tipo de imagem nós vamos ter? Vamos ver? Bom, todo raio paralelo ao eixo principal de uma lente convergente deverá ser desviado para o foco principal. E todo raio que atravessa o centro óptico de uma lente convergente não pode sofrer desvio. Percebam que pela primeira vez os raios de luz que atravessaram a lente estão convergindo para um ponto. E é exatamente nesse ponto que esses raios estão convergindo. Percebam que esses raios estão convergindo abaixo do eixo principal. Então, exatamente nesse ponto de convergência, nós teremos a formação da imagem. Então, nós teremos aqui a formação da imagem. Então, nós temos aqui a formação de uma imagem. E essa imagem, como vocês podem perceber, tem as seguintes características. Não é mais uma imagem formada por prolongamentos, é uma imagem formada por raios de luz. Então, nós temos uma imagem real. Essa imagem, como vocês podem perceber, está num semi-eixo diferente do objeto. Então, é uma imagem invertida. E maior. Tranquilo? Uma aplicação interessante disso aqui é o projetor de slides da sala de vocês, que eu espero que em breve estejamos usando, quando tudo isso acabar, ou pelo menos diminuir. Então, nós temos aqui a formação de uma imagem real, invertida e maior. Então, se vocês observarem lá no projetor de slides, aquela imagem que é projetada no quadro, ela tem exatamente essas características. Primeiro, lembrem-se, apenas imagens reais podem ser projetadas em uma superfície. E toda imagem real, ela é também invertida. Não esquecer disso aqui. Então, nós temos a formação de uma imagem real, invertida e maior. Perfeito? Ô, Sandro, e se o objeto for posicionado exatamente no foco, exatamente no ponto principal de uma lente divergente, de uma lente convergente, perdão? Que tipo de imagem nós vamos ter? Vou mostrar para vocês agora. Então, que tipo de imagem será formada? Bom, vamos ver.
Então, vamos posicionar agora o objeto exatamente no ponto anteprincipal dessa lente convergente. Então, vamos mais uma vez aos raios particulares. Então, olha só. Todo raio paralelo ao eixo principal de uma lente convergente deverá ser desviado para o foco principal. E todo raio de luz que passa pelo centro óptico não deve sofrer desvio. Observem que esses raios de luz, eles convergem para um ponto que fica exatamente abaixo do outro ponto anteprincipal, e é exatamente aqui que a imagem será formada. E essa imagem, ela tem as seguintes características. Nós temos uma imagem, como vocês podem perceber. Nós temos uma imagem, mais uma vez, real, ela é formada por raios de luz. Então, nós temos uma imagem real. Observem que ela é invertida e tem o mesmo tamanho. Então, quando um objeto é posicionado exatamente no ponto anteprincipal de uma lente convergente, a imagem que se forma é real, ela é invertida e tem o mesmo tamanho. Tranquilo? Perfeito? E por fim, atenção, quando um objeto é posicionado além do ponto anteprincipal de uma lente convergente, que tipo de imagem essa lente vai formar? Então, quando um objeto é posicionado além do ponto anteprincipal, então, que tipo de imagem essa lente vai formar? Vamos ver? Bom, vamos usar os mesmos raios particulares que nós usamos até aqui. E aí, vamos lá. Então, todo raio paralelo ao eixo principal... só um detalhe, pessoal. Aquela situação anterior, a aplicação da situação anterior, onde a imagem é real, invertida e tem o mesmo tamanho, uma aplicação pode ser na máquina de Xerox. Tá? Então, na máquina de Xerox, você tem uma lente convergente, e essa lente convergente vai fornecer uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Então, a última situação é essa aqui. Com o objeto além do ponto principal, que tipo de imagem essa lente vai formar? Percebam que os raios convergem, mais uma vez abaixo do eixo principal, e eles convergem aqui. E é exatamente aqui que nós vamos ter a formação da nossa imagem, e essa imagem tem as seguintes características. Essa imagem tem as seguintes características. Vejam, nós vamos ter uma imagem aqui. Nós vamos ter uma imagem, mais uma vez, real, imagem real, invertida e menor que o objeto. Percebam que enquanto a lente, mais uma vez, enquanto a lente divergente só forma um único tipo de imagem, que é uma imagem virtual, menor e direita, a lente convergente pode formar qualquer tipo de imagem. Tudo isso vai depender da posição do objeto em relação a ela. Uma aplicação da lente convergente nessa condição aqui, né, de fornecer uma imagem invertida, real, invertida e menor, é o nosso olho. Então, o nosso olho, a luz que penetra o nosso olho, é projetada na nossa retina
E a imagem projetada na nossa retina tem exatamente essas características, uma imagem real, invertida e menor. Aí o componente do nosso olho que vai fazer o papel da lente convergente é um componente chamado cristalino, que eu vou explicar em mais detalhes para vocês quando estudarmos nas próximas aulas a óptica do globo ocular. Beleza, galera? Então eu encerro por aqui. Espero que todos tenham entendido e até a próxima aula. Tchau!